Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Este é o texto base dessa palavra. Deus colocou uma palavra no meu coração muito simples. Enquanto muitos estão dizendo, não vai passar, Deus está dizendo, vai passar. É interessante porque esta é uma estratégia do diabo, te convencer de que as coisas são piores do que elas são. Que o teu problema é maior do que você os tem. Que a sua luta ela é maior do que as suas forças. E de que não vai passar. Muita gente tropeçou e caiu no meio da caminhada da vida e até da fé cristã, porque entendeu que não ia passar essa calamidade que estamos vivendo. Preste atenção. É interessante porque esse texto me leva a 3 grandes momentos distintos. E eu quero pensar com você então nesses 3 momentos distintos. Esse texto me leva a ouvir a voz de Deus, preste atenção, porque existem muitas vozes dizendo, não vai passar, as coisas vão piorar. A economia vai piorar, o desemprego vai piorar, a questão da contaminação vai piorar. A negativa, ela é da oposição, a negativa, ela vem lá do inferno, quando o diabo coloca na sua mente, no meio de lutas e dificuldades, que você não vai vencer, que você não vai suportar, que você não vai conseguir, tudo que é não, 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 é isto que o diabo diz, e Deus vem para você hoje e diz bem claro, vai passar. E eu quero pensar aqui nesse texto, porque esse texto nos fala da primeira parte, o que é que vai passar? E aqui nos diz o texto, eu vou pensar nessa versão, ao anoitecer pode vir o choro. Por que é que nós choramos? Porque Deus fez com que o homem expressasse as suas emoções com lágrimas. Tem muitos homens que dizem assim, eu sou tão macho que eu nunca choro. Meu irmão, Deus te fez para chorar. Tem gente que fica tão duro, tão seco, tão cético, que não importa o tamanho da luta, do problema, ele não abre mão de ficar duro e não chorar. Pode ser a maior atrocidade. Deus, Ele fez o homem de corpo, alma e espírito. E uma das manifestações, apenas uma das manifestações da vida humana, da sua alma, é o choro. Você pode chorar, tem gente que chora de alegria, eu sou um. Eu quando assisto uma pegadinha, quando eu assisto alguma coisa humorística, que eu gosto muito, é o meu foco, coisas humorísticas, meu irmão, eu dou tanta risada que eu até choro. Eu gosto de ser alegre, mas a minha alegria ela é tanta que até sai lágrimas. Você percebe que tem um lado da alegria que você pode expressar com o choro? Mas na maioria e talvez na totalidade das vezes, o choro diz respeito a um sentimento ruim, a um sentimento de tristeza, a um sentimento de abatimento. E é interessante porque nós podemos chorar por várias razões. Eu enumerei algumas delas aqui. Você pode chorar quando você passar por algumas decepções. Já foi decepcionado? Eu já passei por muitas decepções na minha vida ministerial, na minha vida pessoal. De tantas coisas, tantas situações. Muitas vezes as decepções são tão grandes que elas são inesperadas, porque o inesperado mexe com a sua emoção. Quando você já espera, você fala assim, eu vou andar com alguém, mas eu acho que uma hora ele vai me dar um golpe. Uma hora ele vai me trair, uma hora ele vai mentir. Você já espera essa pessoa. Então quando a pessoa ela comete isso, ela faz isso, você
Eu sabia mesmo que ela ia fazer isso. Então você não tem nenhum sentimento. Mas quando você acredita numa pessoa, você investe numa pessoa e de repente você se decepciona com uma postura, uma decisão, uma atitude, isso pode te levar ao choro da alma, que é a expressão da sua frustração. As frustrações em meio à luta da vida podem te levar também a um choro. Quantas traições de relacionamentos, de amizades, traições do casamento, traições do trabalho, traições nas empresas, traições no ministério, na igreja. Quantas traições podem nos levar ao choro? Porque você jamais esperava isso, você foi traído. Na sua confidência, você confidenciou algo para algumas pessoas e essas pessoas te traíram e contaram para outras. Quantos membros nós já recebemos aqui na nossa sede, eu diria até com ousadia nas nossas igrejas, a respeito que vieram frustradas com as suas antigas igrejas, porque foram no gabinete de um pastor, foram confidenciar algo íntimo, e o pastor ouviu, e no primeiro domingo, no próximo domingo, o pastor ainda usa de ilustração aquilo que foi confidenciado no gabinete. Decepcionado e frustrado porque foram traídos. A gente chora por isto. Quantos fracassos você lutou, se empenhou, você batalhou para aquilo e de repente, no final, quando você esperava uma grande vitória, você se deparou com um fracasso. Aí você vai para sua casa, para o seu quarto, para o seu leito, você deita e ali você chora porque você fracassou. O seu intento era ter vitória, mas você fracassou. Quantas perdas nós tivemos nesse período de pandemia, aqui na sede. Quantos parentes talvez você perdeu, quantos amigos que nós perdemos para o Covid. Veja, essas perdas, elas são inevitáveis. Elas foram inevitáveis e é inevitável a gente não ter um sentimento humanitário cristão, de alma e de chorar por aqueles que partiram, de encontrar hoje pessoas que estão hospitalizadas e a gente chorar e clamar pela vida deles, porque são pessoas que nós amamos. Então o resultado é o choro que expressa uma alma amargurada, uma alma sofrida, uma alma traída, princípios quebrados, e quantas mortes nós enfrentamos. E tem gente que até no meio do enterro, do funeral de alguém que ama, não expressa uma lágrima, porque acha que isto é firmeza, é ser crente, é ser homem, é ser uma boa mulher, quando na verdade nós temos que expressar o nosso sentimento. Ninguém foi feito como uma máquina, você não foi feito como uma máquina, como um robô, programado para enfrentar algumas situações, e se não der certo, você reprograma e vai para outra direção, sem ter nenhum sentimento, sem nenhuma dor, sem nenhuma lágrima, não. Esse texto nos diz que é possível. A primeira parte desse texto me leva a entender a possibilidade e a verdade é que o choro pode durar uma noite inteira. O choro, ele pode fazer parte da sua história, sim. Isso não é errado, me ouça. Não é errado orar pelos irmãos que se desviaram. Você orar e ser um intercessor tão direto com Deus que você vai chorar por esta alma, pelo seu filho que se afastou do evangelho, você vai chorar pela vida dele, por aqueles que você ama, que estavam na sua célula e que se afastaram, você tem que chorar, porque o choro expressa o quanto você os ama, e eu tenho certeza que isto é do coração de Deus. Mas esse texto me leva a pensar sobre o tempo.
E aqui eu entro na segunda parte desse texto, porque diz aqui, ele pode durar a noite inteira. A noite inteira, para mim, fala de um tempo. Tempo tem começo, meio e fim. O tempo não é duradouro quando você passa por uma luta. Então esse texto, ele começa a abrir uma porta de uma esperança. Ele dá a mim e a você uma esperança. Qual é a esperança? Qual é a expectativa? É de que o choro pode sim durar uma noite inteira, mas existe um tempo. O choro é possível acontecer na sua vida. Você pode chorar sim por tudo isto, o que eu falei. Talvez algumas razões a mais que só você sabe, mas presta atenção, aqui o texto fala, o salmista fala que pode durar a noite inteira diz respeito ao tempo. Ah, meu irmão, eu amo isso, sabe por quê? Porque aqui começa a clarear as coisas. Eu amo isso, porque Deus conhece a mim, Deus conhece a você. E Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer assim, olha, você pode estar chorando a noite inteira, mas preste atenção, isso tem um tempo, isso vai acabar, isso vai cessar. Olha que interessante, nós vivemos num mundo hoje muito interessante, um mundo onde as coisas não duram. O que é que dura? Eu vou dizer para você o que é que dura. O que dura são as misericórdias de Deus. Eu quero pensar com você aqui nesta manhã, que o que dura são as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus dizem respeito ao amor de Deus, à graça de Deus, ao favor imerecido por mim e por você. Ah, meu irmão, o que dura é a presença de Deus, é a manifestação do poder de Deus. Como Deus era no passado, Ele é hoje, Ele será eternamente. Nos diz a palavra, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você pode viver e andar no mundo em que as coisas não duram, mas há uma verdade divina dizendo, as minhas misericórdias duram para sempre. Eu fui buscar no Salmo 136, nos diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí eu fui olhar nesse salmo, e esse salmo tem 26 versículos, e eu vou te dizer algo maravilhoso e tremendo, por 26 vezes, o salmista, ele vai terminar cada um desses versículos dizendo, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 26 vezes, ele vai repetir em cada um dos versículos, porque a sua misericórdia dura para sempre, o amor de Deus dura para sempre, a graça salvadora dura para sempre, o poder de Deus dura para sempre. Ah, meu irmão, a transformação, a restauração de Deus dura para sempre. Deus não acaba, Deus é infinito, as coisas podem acabar, ah, meu irmão, o mundo pode passar, mas a palavra de Deus não passará. A misericórdia de Deus é a bondade, é o amor, é a graça, é a fidelidade de Deus. Isto é duradouro. Percebe aonde você está apoiado? Aonde está apoiada a sua fé? Na durabilidade de Deus. Mesmo o plástico, quando cai na água, no oceano, no rio, ele pode levar 50 mil anos para se extinguir, para dissolver, mas ele tem prazo de validade. Mas a misericórdia de Deus não tem prazo de validade, e Deus está te dizendo nesta manhã,
manhã, a minha misericórdia vai durar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família, vai durar eternamente, para sempre. Quando Isaías capítulo 43, verso 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá por ti. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Você pode até passar, meu irmão, a noite toda, o tempo todo, você pode passar. Eu amo quando vem nuvens negras sobre o céu de São Paulo. Eu amo porque o vento traz nuvens, e com a nuvem vem chuva, vem temporal, às vezes alaga a cidade. Meu irmão, não tem importância. Eu sei que a tempestade, ela tem um dia para começar, ela tem um dia para desaguar, mas ela tem um dia para ir embora. Ela não fica para sempre. O que fica para sempre é a misericórdia de Deus. E esse texto me leva a um terceiro momento, que aí vem a grande mensagem do Evangelho da Fé. Porque diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, você pode passar por um tempo, alguns mais, alguns menos, talvez alguns estão dizendo: pastor, mas está demorando, pastor, está difícil, já faz anos e anos e anos que eu estou passando por isto. Eu vou dizer para você: aguenta firme, fique forte, permaneça fiel, porque uma hora isto vai acabar. Uma hora você vai glorificar o nome do Senhor. Uma hora a tua bênção vem. Uma hora o teu milagre vem. Uma hora a tua cura vem. Uma hora a restauração vem. Uma hora o sobrenatural vem. Aguenta firme, seja fiel, porque o teu milagre está vindo. Esse texto me leva a pensar agora no momento, no grande final dessa mensagem, que diz assim: mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, não é à toa que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. É nele que você tem que se alegrar. Não importa o que passa, não importa o que aconteça, a alegria do Senhor é a tua força. Se agarre nessa promessa. Isso aqui para mim é uma promessa. Mas a alegria vem pela manhã. Acabou o choro, acabou a luta, acabou o problema, acabou a provação, acabou o desemprego, acabou a separação, acabou a doença. Agora veio o tempo da alegria. Enquanto o diabo está dizendo para você e para mim: não vai passar, vem o sangue de Jesus dizendo: vai passar. Vai passar a tua luta, a tua dor, o teu problema vai passar. Creia nisto. Evangelho de Lucas capítulo 15. E Jesus vai contar uma parábola com 3 histórias. Ele vai falar sobre um homem, um pastor que perdeu uma ovelha. Ele vai falar de uma mulher que perdeu uma moeda, uma dracma. Ele vai falar de um pai que perdeu um filho. Você sabia que as perdas nos fazem chorar? A perda de um casamento, a perda de uma amizade, a perda de um trabalho, a perda financeira, a perda de um relacionamento. Quando você perde uma célula, quando você perde um pastor, isso pode fazer a gente chorar. Mas essa história, ela não foi uma história melancólica, triste que Jesus contou. Jesus contou que nos 3 casos houve perdas. Mas nos 3 casos, nenhum deles ficou chorando ou passivo final da perda. Eles tinham uma esperança. Quem é fiel com Deus tem esperança. Ele sabe que a misericórdia de Deus dura para sempre. Aquele homem que perdeu a ovelha, você conhece essa história. Ele vai atrás até encontrá-la.
Aquela mulher que perdeu aquela moeda dentro de casa, ela varre, ela procura. E você sabe que quando a mulher se propõe a fazer uma coisa, a gente sai de baixo. Ela foi, procurou até achar. Aquele pai nunca deixou de estar no portão da sua residência esperando o filho voltar. E olha que foi tempo que aquele filho foi embora. Mas aquele pai ficou de braços abertos o tempo todo no portão, porque havia uma expectativa no coração dele. Eu ainda vou resgatar o meu filho. As 3 histórias, elas mudam de cenário. Do choro para a alegria. Choro que fala da sua alma, da minha alma. Choro que fala de uma fé sensível. Choro que fala de angústias, frustrações, decepções. Esse texto nos leva a pensar que é possível chorar. Nunca tenha vergonha de chorar. Mas tem uma esperança no seu coração. Vai passar. Vai passar. Tudo que está doendo, tudo que está machucando, vai passar. É o sangue de Jesus que vai trazer as misericórdias de Deus sobre a sua vida. E esse choro, ele vai ser transformado em alegria. Sabe por quê? Porque a alegria, ela fala de esperança. A alegria fala de mudança. Ela fala de transformação. Ela fala que é possível você trocar o lenço do choro pelo sorriso do seu dente. E de você dizer, valeu a pena ser fiel a Deus. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tempo da sua luta, permaneça firme e fiel, porque Deus está contigo. E o Senhor ainda trará no seu rosto a alegria da vitória, da sua cura, do seu milagre, daquilo que você espera dele. Simplesmente creia, vai passar. E a alegria vai tomar conta da sua vida, como tomou conta da vida daquele pastor, como tomou conta da vida daquela mulher, como tomou conta da vida daquele pai. E todas as 3 histórias terminam dizendo: houve uma grande festa, e festa significa alegria.